Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos que nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e também em nosso canal PRPC Joás Luciano Almeida. Que o Senhor esteja, pois, nos abençoando. Peço que você possa se inscrever em nossos canais, tanto no meu quanto no canal da igreja, e que você também possa clicar no sininho para receber as notificações quando enviamos novas postagens aqui no canal. Também que você possa dar o seu joinha e dessa maneira interagir conosco a fim de fortalecer o canal da igreja em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos, vamos ler as Sagradas Escrituras, o texto de Lucas capítulo 24. Nós leremos os versículos 44 e 45 que nos dizem: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, nos concedido tua graça e favor. Ilumina, em nome de Jesus, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento para contemplarmos as maravilhas da tua palavra. Fala conosco porque necessitamos, precisamos e carecemos das tuas misericórdias, das tuas intervenções sobre nós. Em nome de Jesus, vem abençoar não apenas a nós, mas também aos nossos irmãos que nos acompanham, que o Senhor ilumine suas mentes, ajudando-nos a todos na compreensão e na aplicação da tua palavra em nossa vida cotidiana. Abençoa a nossa igreja, faz crescer em tua graça, conhecimento e santidade de vida, e abençoa também, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, fazendo com que os laboratórios que estão fabricando as vacinas e remédios para toda a população mundial possam produzir aos milhões de doses por dia, para que toda a população brasileira e a população mundial possa também estar vacinada, imunizada desta epidemia. É o que rogamos ao Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos estudando o primeiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. São estudos que nós estávamos seguindo lá na Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e nós, quando começou então a pandemia, nós então continuamos ministrando esses estudos para o culto de doutrina, para o momento do culto de doutrina de nossa igreja. Nós estamos vendo nesse primeiro caderno a revelação. Essa é a primeira parte do primeiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã. E nós estamos vendo agora justamente sobre o cânon das Escrituras, ou a regra das Escrituras, o padrão das Escrituras. Geralmente, nós pensamos na Bíblia como um grande livro, mas na verdade as Sagradas Escrituras trata-se de uma pequena biblioteca com 66 livros. 66 livros individuais. Juntos, tais livros compõem o que nós chamamos de cânon das Sagradas Escrituras. O termo cânon deriva-se de uma palavra grega que significa vara de medir, o padrão, a régua, a norma. Historicamente, a Bíblia tem sido a regra autoritativa de fé e prática na igreja. Então, o cânon das Escrituras, a regra das Escrituras, o padrão das Escrituras.
Com referência aos livros que compõem o Novo Testamento, existe completo acordo entre os católicos romanos e os protestantes com relação ao cânon do Novo Testamento. Existe, entretanto, forte divergência entre os dois grupos sobre o que deveria ser incluído no Antigo Testamento. Os católicos romanos consideram os livros chamados apócrifos como sendo canônicos, enquanto o protestantismo histórico não os considera canônicos. Os livros apócrifos, eles foram escritos depois que o Antigo Testamento foi escrito, foi finalizado, depois que o Antigo Testamento já estava completo e antes que começasse o Novo Testamento. Então, os livros apócrifos que se encontram no Antigo Testamento católico romano são livros que foram escritos depois que o livro de Malaquias foi escrito, algum tempo depois, e também algum tempo antes que o Novo Testamento começasse a ser escrito. Os católicos romanos, eles, por exemplo, consideram os livros chamados apócrifos como sendo canônicos, enquanto que os protestantes não os consideram, como já dissemos. O debate concernente aos apócrifos concentra-se na questão mais ampla do que era considerado canônico pelos judeus que viviam no Egito, pelos judeus e a comunidade judaica naqueles dias, especialmente do tempo de Jesus. Existem fortes evidências de que os apócrifos não eram incluídos no cânon palestino dos judeus. Então, o cânon dos judeus da Palestina, eles não estavam presentes neste cânon. Então, Jesus leu e estudou o Antigo Testamento com os 39 livros que nós, protestantes, temos em nossas Bíblias. Jesus conhecia os apócrifos? Conhecia. Mas eles não eram vistos como livros sagrados, inspirados, canônicos pelos judeus do tempo de Jesus. Eles eram vistos apenas como livros da história de Israel, livros históricos, como a gente vê o livro da história do Brasil, o livro da história de Recife, o livro da história de Pernambuco e assim por diante. Eles, os judeus do período de Jesus, eles não viam os livros apócrifos do Antigo Testamento como livros sagrados. Por outro lado, tudo indica que os judeus que viviam no Egito teriam incluído tais livros traduzidos do hebraico para o grego no cânon alexandrino. O cânon alexandrino porque se encontrava na cidade de Alexandria. Evidências recentes, entretanto, lançam dúvidas também sobre isso. O fato é que cerca de 200 a.C., aproximadamente, um grupo de 70 sábios fizeram a tradução do Antigo Testamento em hebraico e aramaico para a língua grega, para atender às demandas religiosas dos judeus que viviam na cidade de Alexandria, no Egito. O fato é que esses sábios, eles traduziram todo o Antigo Testamento para o grego, mas eles acharam por bem traduzir também esses 7 livros a mais da história do povo de Israel, para ensinar, para informar aos judeus habitantes de Alexandria sobre a própria história de seu povo que ficou na Palestina. Então, eles traduziram esses 7 livros a mais. Só que todo mundo sabia que os livros inspirados eram os 39 e os outros eram apenas livros da história do povo de Israel. Todo mundo entendia desta forma, todo mundo compreendia desta maneira, não havia dúvidas, não havia dificuldade com relação a isso. Entretanto, os anos passaram e
Lá pelo ano 300 depois de Cristo, o padre, o monge, o pastor Jerônimo, ele traduziu as escrituras para o latim. E aí ele traduziu o Novo Testamento do grego para o latim e traduziu o Antigo Testamento não do hebraico para o latim, mas ele traduziu do grego para o latim. Então, a versão que os 70 sábios fizeram do Antigo Testamento para o grego é chamada de Septuaginta, porque foi feita aproximadamente por 70 sábios. Dizem alguns que haviam 76 sábios. Portanto, a tradução dos 70. Então, por isso, Septuaginta. A Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido do hebraico para a língua grega. Nessa versão, esses 70 sábios traduziram também os livros apócrifos e deixaram junto com os livros sagrados. Jerônimo, quando fez a sua tradução para o latim, ele não usou a versão hebraica, ele usou do Antigo Testamento, ele usou a versão grega do Antigo Testamento. Então, a versão grega que ele usou do Antigo Testamento era a Septuaginta. E aí ele traduziu tudo para o latim. Ele traduziu os 39 livros sagrados, canônicos, e traduziu também os 7 livros apócrifos. Traduziu também para o latim. E a igreja usou bastante a versão latina, que nós chamamos de Vulgata Latina, usou bastante e por muitos anos. Mas quando aconteceu a Reforma Protestante, os nossos irmãos reformadores, eles compreendiam que as Sagradas Escrituras inspiradas do Antigo Testamento eram apenas os 39 livros aceitos por Jesus e pelos judeus do tempo de Jesus, e não os 7 livros a mais que foi traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta, e do grego para o latim, através da Vulgata Latina. Então, eles não adotaram esses 7 livros a mais como sendo livros canônicos, apenas como sendo livros históricos do povo de Israel. E, por isso, nós precisamos compreender que os livros apócrifos, eles são livros históricos, têm o seu valor histórico, humano, mas não um valor inspirado, canônico. Alguns críticos da Bíblia, por exemplo, argumentam que a igreja ela não tinha a Bíblia como tal até quase o início do 5º século. Isso não é verdade. É uma distorção de todo o processo de desenvolvimento canônico que a gente conhece historicamente. A igreja reuniu-se em concílio em várias ocasiões nos primeiros séculos para decidir as disputas sobre quais livros pertenciam propriamente ao cânon e quais livros não pertenciam ao cânon. O primeiro cânon formal do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, a igreja aceitava o Antigo Testamento aceito por Jesus e pelos seus discípulos e pela igreja primitiva. Então todo mundo já sabia quais eram os livros do Antigo Testamento. Todo mundo da igreja cristã, lá no decorrer dos séculos, todos sabiam que os livros do Antigo Testamento inspirados eram os 39 livros aceitos pelos judeus do tempo de Jesus. Ninguém tinha dúvida disso. Essas dúvidas vieram a existir ou vieram a ser consideradas no período da Reforma Protestante, e aí a Igreja Católica Romana ela decidiu oficializar como canônicos os 7 livros a mais nas suas ações contra a Reforma Protestante, no Concílio de Trento, em 1546. Então, 45, 46 por ali. Então a gente compreende que até 1545, 46, a igreja nunca tinha reconhecido os 7 livros, os livros apócrifos, como sendo livros canônicos. A igreja nunca tinha
decidido a respeito, mas nas suas medidas contra a Reforma Protestante, para dizer que ela, a Igreja Católica Romana, ela tinha a Bíblia completa, ela tinha a única versão a verdadeira e tal, ela então decide fazer isso, oficializar a canonicidade dos livros apócrifos apenas em suas medidas contra a Reforma Protestante. Mas quando a gente, de fato, examina a história da Igreja, a Igreja não usava esses livros para embasar suas teologias, sua doutrina, porque reconhecia que esses livros apócrifos, eles têm heresias, eles têm ensinos contrários à palavra de Deus, contrários a todo o restante do Antigo Testamento, contrário a várias verdades do Novo Testamento. E, portanto, eles não são inspirados. O primeiro cano do Novo Testamento, ele foi criado por um herege, Marcião, o qual produziu sua própria versão expurgada da Bíblia. Então ele saiu cortando a Bíblia, as versões, os textos, os livros que ele não concordava, ele tirava fora, os textos que ele não concordava, ele tirava fora, e ele então fez um apanhado dos livros que a igreja tinha, que eram usados pela igreja como sendo palavra de Deus, como sendo inspirados. Ele foi fazendo uma coleção própria sua dizendo que essa parte é inspirada, aquela outra parte não é, essa parte é de Deus, aquela outra parte não é, e a igreja então se viu na necessidade de declarar qual era o conteúdo exato do Novo Testamento. Marcião, por exemplo, ele dizia, entre outras coisas, que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento e, portanto, ele rejeitava muitas informações, muitas declarações do Antigo Testamento e cortava aquilo que estava sendo dito no Novo Testamento a respeito do Deus do Antigo Testamento. Embora a grande maioria dos livros que atualmente se acham incluídos no Novo Testamento claramente funcionava como autoridade canônica desde que foram escritos, houve alguns poucos livros cuja inclusão no cânon do Novo Testamento foi muito debatida. Veja, nós tínhamos mais de 2.000 livros do Novo Testamento, tínhamos mais de 2.000 livros que eram vistos, foram analisados, verificados se eram canônicos, se eram inspirados por Deus ou não. Mas a igreja, ela preferiu estabelecer algumas regras claras para poder identificar qual era o livro sagrado e qual não era o livro sagrado. Então, entre alguns livros, a gente tinha mais de 2.000 livros, 2.000 volumes para serem averiguados se eram ou não inspirados, e desses mais de 2.000 livros só sobraram 27 livros que temos no Novo Testamento. Então, os critérios para se reconhecer a canonicidade dos livros do Novo Testamento foram critérios sérios, foram critérios sábios e foram critérios rígidos e exigentes que deixaram de fora milhares de livros que não foram considerados canônicos. Mas, como dissemos, houve alguns livros que estão no Novo Testamento que foram analisados, que foram debatido a sua inclusão ou não. Esses livros incluíam Hebreus. Algumas pessoas debateram, será que Hebreus é de fato um livro canônico? Porque o autor não se apresenta, mas todos daquele período histórico sabiam que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Algumas pessoas em nosso tempo, agora na atualidade, preferem não asseverar, não afirmar a autoria paulina da carta aos Hebreus. Mas as pessoas, os estudiosos do passado, especialmente quando eles estabeleceram o cânon do Novo Testamento, eles sabiam que a carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. Por isso, ela foi incluída no cânon do Novo Testamento.
O livro de Tiago também sofreu resistência. O segundo livro de Pedro, a segunda e a terceira carta de João, a carta de Judas e o livro de Apocalipse também sofreram algumas resistências para serem incluídos no Novo Testamento. Houve também vários livros que disputavam a condição de canônicos, mas que não foram incluídos. A maioria esmagadora desses livros compunham-se de obras espúrias, obras não canônicas, obras escritas por hereges, gnósticos do segundo século. Tais livros nunca receberam uma consideração séria por parte da igreja, porque a igreja reconhecia que aqueles ensinamentos eram contrários à palavra de Deus. Esse ponto é menosprezado pelos críticos, que alegam que mais de 2.000 volumes resultaram numa lista de apenas 27. Daí eles perguntam quais são as possibilidades de que os 27 livros selecionados sejam os corretos. De fato, apenas 2 ou 3 livros que não foram incluídos no cânon foram realmente levados em consideração. Ou seja, 2 a 3 livros que não estão no cânon do Novo Testamento, eles ainda foram considerados. E no caso, são estes. 1 Clemente, uma carta de Clemente. O Pastor de Hermas é uma outra carta, um outro livro. E o Didaquê, que é também um livro de instrução, de ensino para os novos convertidos e para os líderes das igrejas naquele período inicial da igreja cristã. Então, o Didaquê é um documento muito importante, muito valioso, e que traz ensinos e demonstra que logo no primeiro século, no final do primeiro século, a igreja ela já estava se organizando de forma mais formal quanto ao ensino, quanto às instruções para que as pessoas que se convertiam a Cristo, como elas deveriam se portar, como elas deveriam se desenvolver em sua vida. Esses livros não foram incluídos no cânon das Escrituras, porque não foram escritos por apóstolos, e os próprios autores reconheceram que a autoridade deles, dos escritores, estava subordinada à autoridade dos apóstolos. Alguns cristãos ficam preocupados com o fato de que houve um processo de seleção histórica. Ficam perturbados com a dúvida: como podemos saber que o cânon do Novo Testamento inclui os livros certos? Meus queridos, a teologia tradicional católica romana responde a esta pergunta apelando para a infalibilidade da igreja. A igreja, então, é vista como criadora do cânon, tendo, portanto, a mesma autoridade que a própria Bíblia. O protestantismo clássico, os reformados, nega que a igreja seja infalível. A igreja não é infalível. E também que ela tenha criado o cânon do Novo Testamento. A diferença entre o catolicismo romano e o protestantismo pode ser resumida da seguinte maneira: visão do cânon, visão católica romana do cânon. O cânon é uma coleção infalível de livros infalíveis. Aqui ela está dizendo, a Igreja Católica diz que o cânon é uma coleção de livros infalíveis, uma coleção, na verdade, infalível, de livros infalíveis. Ela está dizendo que a coleção feita pela igreja é uma coleção infalível, ou seja, só entrou os livros corretos e nenhum livro inspirado ficou de entrar. Nenhum livro inspirado ficou fora do cânon. E não é isso que a história diz. A versão do protestantismo clássico reformado o cânon é uma coleção falível de livros infalíveis. Como assim? Uma coleção falível? Por quê? Porque a igreja identificou os livros sagrados. Mas não quer dizer que a igreja encontrou todos os livros sagrados. Não quer dizer que a igreja encontrou todos os livros sagrados. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios, mas nós só temos 2, porque uma se perdeu. Então, uma dessas cartas
a carta que se perdeu de Paulo aos Coríntios, ela é importante. Ela era inspirada, mas ela se perdeu. Então a igreja, ela não foi infalível em identificar e preservar essa carta. Ela falhou. Então nós temos menos uma carta inspirada no cano sagrado, que deveria de repente estar no cano, mas tudo que eu e você precisamos saber para crer em Deus e sermos salvos em Cristo Jesus e vivermos de forma agradável a Deus está no cano, está na Bíblia. Mas essa carta de Paulo aos Coríntios que se perdeu, ela poderia trazer mais informações sobre a própria igreja, a igreja de Corinto. Também tem uma outra carta de Paulo aos Laodicenses, a igreja de Laodiceia, e também se perdeu. Mas essa carta também era inspirada. Mas, considerando que essa carta de Paulo, que ele escreveu à igreja de Laodiceia, ele diz que a carta que ele escreveu para tal igreja que seja enviada à igreja de Laodiceia, dos Laodicenses, para os irmãos das outras igrejas, ou seja, que eles pudessem compartilhar suas cartas uns com os outros. É possível que os conteúdos, ou que o conteúdo dessa carta que sumiu, que a gente não encontrou, que o conteúdo dela, fosse semelhante ao conteúdo de Efésios, ao conteúdo de Filipenses, ao conteúdo das cartas aos Coríntios, de Tessalonicenses, com algumas peculiaridades pertencentes à igreja de Laodiceia, a carta de Paulo aos Gálatas e assim por diante. Então, o que era e é necessário para crermos em Deus e sabermos sobre Ele está na Bíblia. O que é necessário para sermos salvos em Cristo Jesus está na Bíblia. O que é necessário para vivermos de forma agradável a Deus está na Bíblia. E aí, eu já estou falando de suficiência das Escrituras. Mas queremos dizer algo mais. O cânon, a visão do cânon para os críticos liberais o cânon é uma coleção falível de livros falíveis. Ou seja, os liberais compreendem que o cânon é falível, a coleção é falível, porque a igreja não identificou todos os livros que deveria identificar ou preservar, os livros são falíveis. Para eles, os livros não são sagrados, não são inspirados por Deus, são livros como qualquer outro livro, como o livro de história de Pernambuco, o livro de história do Brasil, o livro de história mundial e por aí vai. Então, eles não respeitam a canonicidade, o sobrenatural de Deus ter inspirado os autores sagrados da Bíblia para registrar a verdade divina. Eles não acreditam nisso, não acreditam no sobrenatural. Por isso, são críticos liberais. Mas a gente precisa compreender que Deus é soberano. Meus queridos, qual foi o critério de avaliação dos livros para que eles pudessem ser colocados, aceitos como canônicos e colocados no cânon do Novo Testamento? As assim chamadas marcas de canonicidade incluíam: veja como foi rígida os critérios, as exigências para que um livro fosse considerado canônico no Novo Testamento. O livro tinha de ter autoria ou endosso de um apóstolo. O livro tinha de ter autoria apostólica ou endosso apostólico, ou seja, devia ter sido escrito por um apóstolo ou ter sido escrito por um discípulo de um apóstolo ou amigo de um apóstolo. Tinha de ser recebido como autoritativo pela igreja primitiva. O livro precisava ser admitido como autoritativo pela igreja primitiva, ou seja, pela igreja inicial. A igreja do primeiro século, ela devia ter aceitado, ter concordado, ter ouvido e obedecido às instruções daquele livro, aceitado aquele livro como canônico, como inspirado, como autoritativo para ela, sobre a igreja. E tinham de estar em harmonia com os livros a respeito dos quais não haviam dúvidas. Então a teologia, a doutrina, o ensino presente em cada livro precisava estar em harmonia com os livros que anteriormente tinham sido aceitos como canônicos. Se o Evangelho de Mateus é canônico, o Evangelho de Lucas tem que estar, que está sendo examinado, está sendo avaliado, ele deve estar de acordo com o Evangelho de Mateus. Não deve ser considerado
não deve ter nada contrário ao que Mateus disse. E assim os demais livros. Dessa forma, a igreja identificou os livros sagrados e, embora numa época de sua vida, Martinho Lutero, por exemplo, tenha questionado a canonicidade do livro de Tiago, posteriormente ele mudou de opinião. Não existe, portanto, nenhuma razão séria para se ter um mínimo de dúvida que os livros atualmente incluídos no cano do Novo Testamento não sejam verdadeiros. Eles são verdadeiros, eles são inspirados por Deus, eles são a palavra de Deus e nós devemos não apenas crer neles, mas nós devemos viver os seus ensinos, praticá-los, guardá-los em nossa vida cotidiana. Que o Senhor nos conceda graça e favor em nome de Jesus. Oremos. Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, abençoa-nos e dá-nos tua graça e misericórdia. Ajuda cada um de nós a não apenas compreender o que foi dito, mas a vivermos de acordo com os ensinos da tua palavra. É o que nós rogamos a ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.